Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje aqui eu estou trazendo para vocês um MacBook A2141. De acordo com o que o cliente informou, esse equipamento aqui ele basicamente se desligou durante o uso e após isso não voltou mais a ligar, tá? Já estou com o MacBook aqui, ele é um MacBook daqueles grandões, né? Mostrar para vocês como ele não está funcionando, obviamente que ainda carece de muitos testes, né? Pressionar o power aqui. Pressiono o power e nada acontece, certo? Mesmo quando coloca carregar, vou pegar aqui o cabo USB e vou colocar aqui para mostrar para vocês. Estou aqui com o cabo USB, vou pôr aqui para carregar. Mesmo assim, o equipamento não mostra sinal de absolutamente nada, tá? Testamos aqui com a outra fonte, mesmo assim o problema persistiu, né? Então isso nos leva a crer que realmente tem um problema mais grave. Obviamente que eu vou fazer a desmontagem desse equipamento agora para poder fazer alguns testes, também fazer o diagnóstico para ver o que aconteceu, né? Como o cliente informou que ele se desligou durante o uso, isso é uma coisa que já nos deixa aí com o cabelo em pé e achando que é um problema mais grave, tá? Então vamos ver se realmente é. Mas antes disso, antes de eu fazer a inversão da câmera aqui, eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, você que gosta desse tipo de material, você que curte esse tipo de conteúdo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like, deixa o sininho, ativa o sininho das notificações, deixa o comentário aqui também. Eu procuro responder todas as pessoas aqui que me enviam mensagens, tanto aqui no YouTube quanto outros canais também. Então não se esqueça aí de apoiar o nosso canal, afinal é isso que a gente faz, e a gente faz esse tipo de conteúdo literalmente para você, tá? Então vamos lá agora, sem mais delongas, vou fazer a abertura do equipamento aqui, já vou começar a fazer alguns testes aqui, pretendo mostrar para vocês aí, se tudo correr bem, qual foi o processo de reparo do equipamento, tá? Então, vamos comigo aqui que a gente vai se divertir com esse equipamento aí. Bom, coloquei ele aqui no suporte, né? Quero mostrar para vocês a primeira coisa, que é o teste de entrada de tensão. Tá, vou deixar o multímetro aqui no cantinho. Tá, beleza. Então, multímetro. Primeira coisa, vou medir, obviamente, né? Se não tem nenhuma tensão entrando aqui na primeira malha. Não temos nada, ok. Vou conectar a fonte agora. Aqui é indiferente aqui com relação ao conector, tá? Só vou conectar nesse aqui porque me facilita na hora de fazer a medição. Aqui ele tem que dar 20 volts. Olha lá, deu 5 volts. O que isso significa? Basicamente, é que o equipamento está chegando energia, mas a placa não está comunicando com o carregador, consequentemente não está subindo a tensão, tá? Mostrar aqui rapidamente para vocês, ó. Esse aqui é o esquema, na verdade é o border view dele, né? Acabei de medir nesse componente aqui, nesse capacitor. Essa aqui é a plaquinha dele, então. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou partir em busca de curtos aqui nessa placa-mãe, tá? Por quê? Como ele se desligou, é um bom começo, digamos assim, partir do princípio, literalmente partir do começo aí, que é procurar algum curto, alguma coisa assim. Eu ainda não desconectei a bateria, vocês podem ver que ele está bastante empoeirado dentro, mas é uma coisa relativamente normal em equipamentos assim, tá? Geralmente o pessoal não costuma fazer a manutenção preventiva. Isso pode, inclusive, agravar a situação e causar problemas, né? Ainda não desconectei bateria nem nada, não cheguei a fazer absolutamente nada com o aparelho ainda. Mas aqui, já logo de saída, já percebo uma resistência baixa. Olha ali, ainda nem tinha medido aqui nas bobinas, 0,40, 0,60 que está subindo, 837, esse aqui é malha de processador, não vai ser 160, 200 e pouco. Infelizmente aqui encontrei uma malha que está bastante baixa. Vou dar uma olhada rápida só do que ela se trata. Deixa eu ver. Essa bobina aqui. É bobina de CPU, então não é absurdamente ruim também,
tá? Pode ser que seja alguma coisa não tão grave, tá? Bom, mas enfim, isso daqui então basicamente já mostra o estado que a placa está, mostra também pra gente o problema que ela encontra, né? Que ela não está comunicando corretamente com a fonte externa. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que desmontar totalmente essa placa para poder fazer o diagnóstico correto, ver se eu encontro mais alguma outra coisa. E se não encontra nada, é muito provável que seja alguma coisa com relação à alimentação, pode ser alimentação aqui nesse conector ou no outro também. Enfim, ainda existem, né, várias possibilidades aí com relação ao reparo, tá? Mas de toda forma, a gente já tem um começo aqui e grande parte do problema, né, já que ele se desligou, é porque provavelmente seja uma falha de alimentação realmente, tá? Então aqui a gente já encontrou um problema, ou melhor dizendo, o sintoma, né, que é de não ligar e com problema de alimentação. Então vamos ver se a gente consegue fazer o reparo desse carinha aí para fazer ele voltar à vida. Bom, gente, retornando com a placa aqui então, tá? Já estou com ela desmontada. Uma das principais malhas que eu costumo medir é a G3H, tá? PPBus G3H e também as derivações dela. É um problema bastante crônico nesse modelo de equipamento, acontece na malha de G3H SNS, alguma coisa próxima a isso, tá? Então eu vou medir aqui para vocês alguns pontos e vamos ver se a gente encontra esse problema aí, tá? Vou começar pelo básico, capacitores maiores aqui. Olha, ali deu curto, do lado de cá não deu curto. Vamos ver aqui, linha de carregamento de bateria tá ok. Aqui tá bastante baixo. Tá bastante baixo aqui, mas, né, vamos seguir medindo aqui nesses componentes. Também bastante baixo, bastante baixo. Tá começando a me parecer que isso aqui pode ser que seja algum problema nas malhas principais. É normal. Aqui é normal por conta da alimentação, normal. Um pouquinho baixo, mas, né, ainda dentro do esperado. Vamos pegar aqui bastante baixo, mas pode ser por conta da GPU. Aqui aparentemente normal. Opa, olha aqui. Aqui, ó, nós temos uma malha muito baixa e muito longe da alimentação de processador. Essa malha, vamos ver quem ela é. PPBus G3H. Olha aí, bem como eu disse. Bem como eu disse. Bom, o componente que eu encontrei é nessa linha aqui, né, nessa malha. Esses daqui foi os que eu fiz a medida e encontrei uma resistência bastante baixa, né? E são esses componentes aqui, olha só, a nossa malha de PPBus G3H. O problema dessa malha é que, olha só, ela atravessa vários setores da placa. Vários setores da placa. Então é uma malha bastante grande e bastante difícil de encontrar o curto, mas ainda assim já encontramos o problema. Agora vamos ter que partir para a solução dele, né, para poder procurar aonde exatamente está o defeito, né, qual o componente ou quais são os componentes com defeito, mas a malha que está problemática nesse caso aqui é a nossa PPBus G3H, tá? Vou fazer uma última medida aqui, porque às vezes o curto pode vir de outra malha também, que é bem próxima a ela. Deixa eu ver qual que é o componente aqui. Isso, o SNS que eu havia mencionado para vocês. Ó. O SNS ele fica aqui. Aqui saiu um pouquinho do foco meu multímetro. Aí, beleza, voltou. Vamos ver aqui. Olha ali, ó. Mesma coisa. Ó. Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a PPBus G3H é uma derivação, ou melhor dizendo, essa SNS é uma derivação da G3H convencional. Então acaba que uma coisa vem da outra, digamos assim. Consequentemente, né, se tem problema em uma delas, na outra é muito provável que vai ter também, tá? Mas, de todas as formas aí,
Esse, então, é o problema desse MacBook. Vamos ver se a gente consegue solucionar. Normalmente, e eu não quero contar vantagem, mas normalmente são problemas solucionáveis. Só que, claro, ainda carece aí de fazer alguns processos para verificar se realmente vai dar certo ou não, tá? E o que eu estava dizendo para você sobre derivações, aqui é onde a gente estava medindo, é nessa região da placa, ó, exatamente aqui. Aqui são os componentes que eu tinha medido, né? Esse aqui era um deles. Deixa eu só confirmar, ver se é este daqui mesmo. Não, é do outro lado da placa. Era aqui deste lado da placa, tá? Aqui. Aqui também, ó. G3H, SSD1, SNS, inclusive isso aqui é bastante perigoso, né? Malha de alimentação do SSD. Só que como não tem o chip aqui, provavelmente, né, não seja um problema de SSD. Ainda não está descartado, mas as chances são menores. Aqui nós temos o resistor, e olha só, o resistor aqui, não sei se vocês estão percebendo, pino 2 é a malha que está em curto mostrando agora, e o pino 1 é o G3H, ou seja, isso aqui é uma ponte resistiva, né? Consequentemente, se a G3H está em curto, aqui também vai aparecer curto. E o problema disso é que este daqui, essa malha de SSD, o SNS, ela vem da G3H, mas se a G3H estiver em curto, muita coisa pode aparecer em curto aqui também. Então é uma malha bastante genérica. E isso acaba deixando às vezes as coisas um pouco mais complicadas, né? Mas de toda forma, vamos ver se a gente consegue solucionar esse caso aí então.